Mas assim, teve alguns episódios, inclusive um com a tia... Não, esse foi forte, esse foi forte. Conta rapidinho. Eles estavam comendo disputando um Danone. Comemos Danoninho, e daí o pote vazio, tava na sua casa. Aí eu falei, vou ficar com o potinho, vou brincar. Daí ele falou, não é meu, me dá. Eu falei, não dou, me dá, não dou. Daí ele pegou o garfo, sabe aqueles garfinhos de criança, mas era de inox assim? Ele tal na minha cabeça. Isso então, e deu isso eu achei... Aí subiu, eu achei um absurdo como que ele fez uma coisa dessa, né? Eu poderia ter disciplinado ele de alguma outras formas, mas eu peguei ele, fui lá e dei ele uma desculpa, entendeu? Esse é um dos fatos. Entendi. Mas ele era criança. É. E ele nem sabia que aquilo ia fazer aquilo, só que tava na mão e tava, não, me dá. Premeditado. Exatamente. E o meu método era diferente. Rodrigo, Fernando e Maiara, conta quem fez a arte, tá? Não foi ninguém. Eu, então quem contar vai ganhar um Danone. Quem confessasse ou quem dedurasse? Quem confessasse. Então... Quem foi, não era dedurar. Tinha que falar, fui eu. Tá. Aí a Fernanda falava, fui eu. Sempre ganhava Danone. Isso porque a Maiara e o Rodrigo sempre levavam, né? Fora vocês! Aí a Fernanda se entregava. Eu nunca pensei nesse método. Mas aí quando ela confessava, você dava uma recompensa pra ela? Dava recompensa, porém dava uma chamada, né? Que não era pra fazer, que isso não tava certo, isso assim. Mas assim, coisas corriqueiras, de tirar as coisas do lugar e de entupir o vaso com papel higiênico, essas coisinhas bobas. Sim. Mas assim, mas você nunca teve um caso sério de disciplina? Não, nunca tive que bater na Maiara. Mas nenhum caso assim, sério, que você não sabia o que fazer? Ou você não lembra nada assim? Coisa corriqueira mesmo, de criança. Entendi. Nem eu! Qual que era o seu método de disciplina, mãe? Tem umas palmadas em vocês. Dei. Em todo mundo? Você deu na Fê também? A Fernanda acho que foi menos. Agora, o Rodrigo apanhou porque ele não fazia lição. Ele ia mal... Ele mentia pra mim. E isso de mentir pra mim também é muito sério. Bom, é uma coisa... Com a mentira. mentira. É muito sério, sabe? Mas você acha que... Eu não tô questionando o que você fez, já foi, mas assim, até pra outras pessoas ouvirem. Você acha que isso funcionou na época? Você acha que ele parava de fazer porque ele levava... Não parava. Ele fazia tinha o que você medo, tinha. né? Isso não funciona. Não funciona. Exatamente. A violência não funciona. Ele acaba Pior. tendo medo, né? Como eu já Fala tinha assim, diploma. eu não tenho, não é o respeito, acaba tendo medo. Mas eu dei não foi surra, mas dei uns Dava uns tapas. Uns tapas no bumbum dele, sim. Você, algumas vezes também, já aconteceu. Você lembra desse caso? Lembra que era pra você levar o liquidificador pra avó? Então, eu só lembro desse. Eu acho que eu apanhei algumas outras vezes, mas esse gravou do jeito que foi, porque você tava muito frustrada. É aí que é o negócio. Quando eu falo, gente, não dá palmada, porque não é assim, você está calmo, você vê, olha, filho, vem aqui. Você fez isso, e o seu castigo é levar uma palmada. Não é assim, normalmente você tá naquele... É a ira. Então, eu acho que mesmo assim você não deve, mesmo se você calmo não deve, mas pelo menos acho que a criança vai refletir um pouco. Agora, é sempre assim, você vem aqui que eu vou te pegar. E aí, daí a criança... Enfim... Despeja aquela ira, aquela coisa toda, como se a criança fizesse a coisa, né? Mais Esse daí, a gente morava no mesmo quintal, a gente na casa da frente e eu vou atrás. E eu não sei o que tinha acontecido antes, que eu tava com bico, né? Eu tava emburrada já. Aí minha mãe falou, leva o liquidificador pra vovó. E eu enrolando. Parecido com hoje, mas... Aí, leva. Na cara dela eu não tinha coragem de enfrentar, daí por trás aqui. Só que aí eu fui com a super má vontade. Eu pus o liquidificador em uma mão só e fui daquele jeito. Aí daqui a pouco caiu o liquidificador no chão, claro. Acho que quebrou, né? Genética. Então, mas acho que já tava rolando algo antes dela. Mas aí foi de chinelo. Mas eu acho que é isso. Como tava uma coisa construindo... foi acumulando, daí você teve a reação, acho que talvez você viu. Eu acho que eu só lembro porque foi o extremo pra mim. Mas eu lembro de você pedir desculpa. Eu acho que isso é tão importante, a gente reconhecer pros filhos que a gente errou.
Porque não é vergonha nenhuma. Eu não tinha isso. Não, você nunca pediu desculpa. Nunca pedi desculpa. Eu batia. Muito necessário. E aí ele ia pro quarto dele, eu saía, ia pro meu quarto e ali eu me acabava de chorar. Entendi. Eu me arrependia ali amargamente, mas não falava com ele, porque eu achava que ia tirar sua autoridade. né? Não podia falar pra ele nada, porque se eu batia era pra ele aprender, entendeu? Mas deixa eu te perguntar, vocês apanharam da mãe? Eu apanhei. Da mãe, não sei, mas do meu pai eu apanhei. Apanhava porque eu mentia muito. Então, quando eu Apanhava mentia, mais eu do pai, apanhava. mais do pai. Do pai eu nunca apanhei. Mas a Janete eu apanhei tinha uma vez só da Mel. táticas, a Janete E tinha aí, como eu formas. mentia, mas eu mentia porque ela não me dava a opção de falar a verdade. Então, eu mentia. E tanto que aí é o que eu falei. Eu falava pra mãe, nunca minta. E eu te dou a oportunidade de falar a verdade mesmo, que não seja aquilo que eu quero escutar, mas fala. Então, ela nunca deixou de falar a verdade que ela fez. Porque, então assim, eu não aceitava dela falar mentira porque eu vivi isso. Então, eu não queria que ela fizesse. Eu fiz tudo pra ela não ter que fazer a mesma coisa, tirar o diploma da mentira. Então, mas a mãe conta que em mim, o que ela fazia? Quando ela ia bater, eu fazia alguma coisa errada, eu ficava quietinha, ela ia e não tinha coragem de bater muito. Ela ia lá, pá, dava uma chineladinha e pronto. Mas essa pessoa, mais velha, o que acontece? Gente, É uns carcel. show. era um show. E gritava, e corria. E a mãe corria atrás, e ela corria. Aí os vizinhos. Aí a vergonha que a vovó passava, aí descontava mais ainda, né? Não, mas aí o que acontecia? Ela dava uma canseira que a mãe não conseguia pegar ela. E aí ela tava cansada, entendeu? De correr atrás, e aí acabava não batendo. Mas Ai, meu pai que me pegava, sorte. só que o meu pai, eu queria me matar, eu ia fugir de casa. Por que eu perguntei Por quê? se vocês apanharam? Porque, de uma certa forma, foi isso que vocês acabaram sem saber, na verdade. Vocês Repetir. repetiram isso. Não tenho culpa! Não, mas eu não quis repetir. Não, eu Pelo tô... fato Então, mas foi o que a não, gente de falou. achar, é o que falou, a pedagogia é do quê? O que você não quer Não pra quer pra você, você não faz pro outro. Então eu tentei fazer isso na minha vida. Tanto que era muito difícil. Eu brigava, falava, mas bater não. Então, Mas, só gente, que mas depois hoje... eu fui estudar. Hoje eu sou pedagoga, minha ideia Mas eu não é estudei. estudar. Mas, só que nessa coisa, não era revoltada porque apanhava, Sim, porque era batia, normal, é entendeu? verdade. Não que isso fosse errado. Isso só ficou marcado. Então, na minha forma de pensar, eu acho que eu agi da mesma forma batendo, porque acho Que era pra o que mim, você era sabia. o que eu sabia. É o que você aprendeu, né? E eu não me revoltei por isso. Entendi. Você quer falar alguma coisa sobre o método de disciplina? Não, eu não bato na Malu. Né? Não, mas você dá escolhas, você põe no cantinho, você só conversa, você fala pra ela... É um mix disso tudo. Depende da ocasião. Entendi. Dependendo da onde eu estou, em que momento eu ponho ela pra refletir um pouco. É muito raro, mas acontece, né? Então, aí, às vezes teimosa, fala pra não fazer, de repente acabar fazendo. Então, eu converso com ela, ponho no cantinho. Às vezes eu dou escolhas. E isso é muito bacana. Isso dá pra fazer. Ah, tal coisa. Não, mas tem isso e tem isso. Faz isso. Pra vocês, qual... Eu acho que é bem diferente, assim, como era antes, como era hoje. Mas pra vocês, qual é a diferença do papel do pai naquela época e o papel do pai hoje? Vocês acham que o pai tinha mais influência... Que eu vejo muitos pais mais participativos hoje na educação, digamos assim, do que na época o que eu escuto é que o pai era mais trabalhar fora, trazer o sustento de casa, isso, e a mãe era mais responsável pela educação. Ou vocês tiveram uma experiência diferente? Vocês veem essa diferença de papel do pai ou vocês acham que depende da pessoa também? O pai era o provedor, né? Era o provedor, a mãe ficava em casa. No nosso caso, né, a autoridade máxima era o pai. E hoje em dia é completamente diferente. É uma coisa que é partilhado. A vovó não podia questionar o método de disciplina do vovô, por exemplo? Não.
Mas é porque eu acho que ela também... Concordava. Eu não sei, né? Tô falando quem tá de fora. Acho que ela também... Não, mas é que naquela época... ela não concordava. É. Concordava, Mas não pode falar nada. Mas não falava. Mas ela respeitava. Sim. Respeitava também, ela respeitava. Pra vocês, qual que é o papel do pai na criação das crianças, independente da idade, assim? Vocês acham que deveria continuar, mas o pai cuidar de uma coisa, a mãe de outra? Eu acho que tem que ser os dois iguais. Os dois, eu acho que tem que né? ser 50%. 50% homem, 50% mulher. Porque faz toda a diferença, né? O papel do pai, da mãe, em relação às atitudes, né? Tem a mesma influência, né? E cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel. Falar a mesma Pai, língua, né? pai, faz o Chega seu no papel. consenso igual, né? Porque nunca dá pra você falar uma coisa e o pai falar outra. Você tem que estar sempre em comum acordo pra estar ensinando a mesma coisa pra não... E esse é um desafio, né? É, exatamente. Eu acho que, até nos Estados Unidos eu vi bastante coisa sobre isso, assim. Tem muitos casais que fazem terapia pré-casamento. Não é uma terapia, mas assim, um aconselhamento. E para discutir esses assuntos sérios. Como que o casal vai lidar com o dinheiro? Como que o casal vai lidar com a educação dos filhos? legal. Como que o casal vai lidar com os sogros? Porque se aparecer... porque se o meu pai ficar doente, você tem que discutir isso antes do... Eu nunca pensei dessa forma. Porque esses problemas são os mais sérios e é o que faz você ficar no casamento ou sair. Porque esses são os tópicos que você acaba se afastando. Então, eu achei fascinante isso. O papel do pai, pra mim, também, eu acho que é igual. A criança é influenciada tanto pelo pai quanto pela mãe igual, porque os dois estão ali. Então... O papel do pai tem que ser tão presente quanto, mas tá meio que de acordo. Eu acho que a gente não precisa... Sintonia, mesma né? sintonia. Você pode discordar, falar, mas o que você acha? Assim, e conversar, mas, né, ficar naquela coisa, não, eu quero mimar, e outro, não, pelo amor de Deus, e ficar, né, assim, é muito difícil. E a criança percebe isso. E eles usam isso contra a gente, né? E o segredo é o quanto cada um tá disposto, o casal, a ceder. Né? Então, você acha uma coisa, eu acho outra, né? Então, a gente tem que educar esse filho. Bom, vamos chegar no meio termo? Também fica difícil pra criança. É verdade. Porque o cara fala, não, quero educar desse jeito. confusa, né? O outro quer... então foi confuso. Cada um acha... confusa, porém ela sabe o lado mais que pende Sabe. mais. Sabe. Eu vou falar com o papai deixa. Não, a minha mamãe vai deixar e o meu papai não. Entendeu? Então isso faz a diferença. É verdade. Que aí eles começam a usar isso. E a vida não é dessa forma. É verdade. Entendeu? Então é necessário, eu acho que se chegar num consenso para poder ter uma educação bem firme, né, em relação a isso. Vocês acham assim, a gente tá falando sobre muitas informações, a gente tem que ter informação, hoje é legal que a gente tem acesso, mas vocês acham que informação demais pode fazer mal e fazer a gente ter dúvida de nós mesmos enquanto mãe? Por exemplo, assim, você lê tanto, aí você tem tanta opção, fala, não sei quem eu sou, como eu vou agir. Porque às vezes eu sinto que as mães ficam um pouco inseguras hoje em dia, assim, falam, não sei o que eu faço, não sei como fazer. E antes, tipo, você fazia o que você sabia. Então, você acha que a informação demais pode atrapalhar ou a informação tem que estar lá mesmo, disponível, e acha que isso faz com que a gente seja melhor? Eu acho que o primeiro ponto é você se sentir segura, independente de qualquer coisa. Né? Você acreditar em você. Então, acho que a primeira coisa, se você acredita em você como mãe, e você reconhecer que tem coisas que você não sabe, e você buscar o conhecimento. Porque se você já... eu não sei, será que eu consigo? Será que eu faço? Não importa a informação que vier, você vai continuar, eu não sei, sabe? Primeira coisa, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo, a gente pode ir atrás, mas a primeira coisa é acreditar em você, porque a gente tem o instinto, a gente tem o instinto, então, quando eu tava grávida, eu achei que precisava de um manual de como cuidar de uma criança, eu falei, Flávia, me ajuda a fazer um manual, vou ficar te ligando todo dia, mas quando nasceu... A neném naturalmente foi fazendo algumas coisas. Claro que teve momentos que eu fiquei insegura também. Você tá fazendo o seu melhor? Se você tá fazendo o seu melhor, não tem como errar. Mas você acha que isso é o que eu sei e não vou buscar alternativas? Eu acho que você tem que se informar. A informação te dá positiva. É positiva, te dá mais segurança.
Mas a parte que a Vanessa falou é verdade. Ser firme é aquela segurança enquanto mãe. No momento que você está, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. E você faz a melhor. Então, aí é que tá. Você tá fazendo o seu melhor, então você não pode falar assim, porque eu não fui boa o suficiente. Diante da situação, ou diante do conhecimento que eu tinha, diante do que eu sou, do que eu sei, eu fiz o meu melhor. Então isso aí não tem cobrança com você. E isso te dá também o livre-arbítrio, a segurança de buscar mais informações. Mas você está sempre se pautando, eu fiz o meu melhor. E eu podia melhorar, então para a próxima coisa eu vou fazer melhor. Então essa cobrança muito séria, assim, eu não sou boa, eu fiz errado. Isso não paralisa também, né? É que nem a sua mãe acabou de falar. Então, se você não tem a informação, você faz o seu melhor. Quando você vê uma informação, no caso um vídeo ou um livro, você já muda a sua maneira de pensar. Você fala, nossa, como eu não pensei nisso Exatamente. antes, né? Então, aí você tem uma outra forma de agir. E antigamente não, era 880 e acabou, pronto, não tinha informação. Mas o Eu acho que faz a diferença. É incrível, né? Nós aqui. É incrível. Emoção, Estamos, né, Então, saudáveis, felizes, né? Todo mundo tem suas diferenças, mas a gente faz o melhor que a gente tem. Transforma. Transforma, Né? transforma. É de extrema importância. Eu sou prova disso porque eu trabalhei em escola aqui, aí quando eu trabalhei na escola Montessori, é um mundo novo que eu nunca tinha visto. Eu falei, que é isso? E me encontrei, isso foi coisa boa. Agora eu tenho a última pergunta para fechar. A gente pode fazer por ordem de idade. Bom, tudo bem, não contando. Não contando. Não, mas como você é a mais velha... A mais velha. A mais velha tem mais responsabilidade. Vamos lá, né? Vamos voltar na idade dela, né? na Eu pressão. sou 1 ano mais velha que ela. Qual a maior qualidade que uma mãe pode ter, na sua opinião? Não tem uma resposta certa, tá? É cada um que acho que é a maior qualidade que uma mãe pode ter na criação de um filho. Eu acho que é o amor incondicional, tá? Eu acho que o amor é tudo. É tudo. Até para justificar falhas ou não. Você fez por amor, né? Fez por amor. Eu acho porque que você queria acertar, porque você queria... É tudo. É tudo. Para mim é isso. Pra você, Ju, qual você acha a maior qualidade que uma mãe pode ter? É o amor. Tem alguma segunda qualidade? Alguma coisa que você acha que é importante também? Não tem. Não, tudo bem. Não tem resposta certa. É mais o que a gente pensa, puxa, se a gente tiver isso, o resto a gente vai dando um jeito, né? Assim. O que uma mãe poderia ter? A Cessa teve tenho uma outra resposta. Tem outros dois, mas eu já... Fala, Vânia. Eu acho assim que é o instinto de ser mãe. Você faz o melhor, você quer o melhor, você deseja a melhor parte do mundo. Você vê um animal, quando ele vê o filhote num perigo, ele dá a vida. É verdade. E eu acho que mãe é isso. Mas é o amor incondicional. E é escutar Mas o eu acho instinto, que né? é escutar o seu instinto. Porque Não você vê, se duvidar, tem né? mães que, como é capaz de ter um filho e jogar na lata do lixo? Ela não usou o quê? O instinto dela de É mãe. verdade, é verdade. Amor. Talvez. Mas o instinto dela de mãe ela não usou. Porque se ela tivesse o instinto, usado o instinto, ela não faria. Então eu penso assim, você tem que pensar naquele sentimento do melhor E escutar, e né? escutar e fazer. Que daí você faz coisas assim, né? Impossível dar a vida para o filho. Eu acho, né? Na minha opinião. Mas é legal, porque eu fiz essa pergunta, mas eu não acho que existe uma qualidade. Não tem como a gente ter uma qualidade. Sim. Mas assim, é uma que vem na sua cabeça, a primeira coisa que vem na sua cabeça, só pra... E você, Cessa? Primeiro é presença. Presença, pra mim, é fundamental. Eu acho que é uma das maiores qualidades que uma mãe pode ter. E presença mesmo não é só de corpo, é estar ali naquele momento. Ouvir o filho, estar acompanhando, se interessando pelo que ele faz, porque às vezes pode ser, deixa, né? Exatamente, é isso, é presente. O outro que você falou, se tivesse outro, respeito. Que é o que você até falou, que a mãe tem, é uma das grandes qualidades, mas
pra mim é fundamental. Respeito, que tem a ver com isso que a gente estava conversando aqui, usando essa palavra em vários momentos, então, daí você ter respeito com o seu filho, você não é ser fraco, não é ser imprudente, não é isso, não é você deixar que ele deixar que ele faça o que quiser, mas você ter respeito, então você não vai agredi-lo, você vai tomar cuidado com as palavras. Nós somos falhos e acaba acontecendo isso, mas se a gente zelar, né, amor incondicional, você está presente o tempo todo. Porque você pode amar muito, 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 mas se você não praticar, tipo, demonstrar esse amor, entendeu? É verdade. Como presença, né, de estar ali todo momento, participar da vida do filho, com respeito, pra mim seria a soma, sabe, maisinho é igual a mãe, entendeu? Respeitar como um indivíduo também, que eles são uma pessoa diferente de nós, né? Deixar eles escolherem a cor da tatuagem, né? É uma brincadeira. Não, eu tô zoando. Eu brinquei com ela, que a Malu queria escolher uma tatuagem de glitter, né? Aí a Cessa, você vai pegar a pink, né? Eu, Cessa, deixa ela escolher. Não, mas a Pink é muito mais bonita. Ela é uma indivíduo, deixa ela escolher. Não, daí que eu falei, Tá brincando. você tem razão, Né? você tem razão. Ela segurou. Sim, Não, eu só tô pegando no seu pé pra dar um exemplo, assim, mas isso é coisa boba, criança. Não, mas é verdade. Mas no geral, assim, a gente tem que confiar que eles têm uma autonomia, que eles vão fazer a melhor escolha pra eles, né? Óbvio que tudo vai na idade, você tem que, né, saber o que eles podem ter a maturidade mesmo de escolher ou não, mas no geral... A gente tava falando, ele tem a escolha, ou esse ou esse. Aí isso faz parte deles escolher e se orientar. De tudo isso, né, que a gente falou, realmente é o peso da família. Vocês foram educados pelas minhas irmãs. Então, o que nós somos, o que a gente representa, isso está embutido, está incutido. Ah, 100%, 100%. Fruto do meio, né? Fruto da nossa vivência, do nosso amor, da nossa união, que na nossa família isso é muito forte. É verdade, isso é muito forte. É verdade. E também quero dizer, a meu favor, que as pessoas evoluem e hoje vocês podem comprovar que eu evolui tanto que olha a minha neta como eu educo. Então, né, vocês já... Olha, ela mima muito essa menina. Vamos abrir outro podcast só sobre vó, de mimar, porque eu vou falar. Eu agradeço muito a vocês, porque eu sei que é difícil a gente expor nossos sentimentos, ou até de falar, puxa, eu errei. É muito difícil falar isso, porque dói na gente, porque a gente queria, né? Puxa, poderia ter feito diferente. Mas tudo isso faz parte do aprendizado. Senão a gente não tem sentido a vida se a gente não estiver aprendendo, se a gente não estiver crescendo. Não tem sentido. Então, acho que a gente tem que se dar o crédito, a gente tem que falar, eu fui a melhor mãe que eu pude ser naquele momento. E meu filho é maravilhoso, saudável. Se tem algum problema, a gente senta hoje, conversa e resolve o problema. Porque a gente tem que olhar pra frente, né? Não adianta ficar remoendo. Mas eu acho que esse bate-papo faz com que a gente cresça ainda mais. A gente preste atenção em algumas coisas, não só com filhos, mas em relação com irmãs, com parentes, casamento. Então, mas mesmo eu tendo errado, tendo feito isso, como foi dito, eu fiz o meu melhor. Com certeza. E eu não me arrependo, porque assim, não tem como se arrepender, porque já foi feito. Mas hoje eu tenho o maior orgulho do meu filho. Exatamente. Ele é um super pai, gente. Super É um negócio. Filho. Olha. É assim. É um orgulho mesmo. Eu não me arrependo. Assim, arrependo porque eu não sabia, não tinha conhecimento. Mas. É um maravilhoso. A Flavinha mãe, nossa família, e o Fábio pai. E a Cessa, né? Tá falando aquela irmã, né? É irmã, mas tô falando de sobrinho. Da né? geração. Desde que a gente educou, assim, agora a Cessa também é o concurso. Mas muito, muito obrigada. É uma honra. Eu queria fazer milhões, assim, porque vocês são as pessoas que eu mais amo de conviver, então não tinha como não convidar vocês! Gente, muito obrigada a vocês. Se inscrevam no canal, se inscrevam no podcast para receber episódios novos com mais papos. Vocês podem também deixar sugestões aqui de temas ou até de pessoas que vocês gostariam que eu conversasse. Muito obrigada por assistir. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau! Avaliem também!